Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos abordar nesse segundo trimestre da CPAD sobre o tema Realidade Bíblica das Finanças. Essa lição vai cair no dia 2 de junho. Esse texto é escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o padrão bíblico para a vida cristã. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, você pode se inscrever no nosso canal, se tornando também um dos nossos alunos, deixando aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha também e enviando essa aula para alguém ser edificado em Jesus. Você pode iniciar essa ministração por algumas bases bíblicas. Você pode apresentar o texto principal que se localiza em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Também apresentar o resumo da lição em sala de aula. Vai ser muito interessante você realizar a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em dois endereços. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 18. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 24. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você. Toda terça-feira às 18 horas é um encontro marcado da classe dos jovens aqui no YouTube e pelo Spotify também. Nas terças-feiras também ministramos essa lição na Rádio Brasil FM 107.7 no programa Voz da Assembleia de Deus, onde os nossos irmãos e irmãs podem ser edificados em Jesus. O desafio de lidar com as finanças, com o dinheiro, é universal, independente da religiosidade, independente também da fé. Mas a palavra de Deus nos dá recursos, nos traz orientações de como nós devemos também lidar com as nossas finanças. Na lição de hoje, lição de número 9, nós vamos abordar sobre esse tão importante assunto a partir da palavra de Deus, como proposta do pastor Alexandre Coelho. É claro também que nós vamos abordar isso biblicamente, teologicamente também, para que você em Cristo tenha diversos recursos para poder ministrar essa lição. Em primeiro lugar, você precisa compreender a respeito da mordomia cristã. A palavra mordomia vem do grego do termo oikomia, que traz esse sentido, então, que nós somos mordomos de algo que Deus nos concede. Essa palavra também aparece exatamente no texto de Efésios, capítulo 3, versículo 2, onde Paulo fala sobre a administração desse ministério que Deus nos concede, das bênçãos que Deus nos dá. Ela também vai aparecer em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Se eu fosse você, eu já ia anotando esses versículos para que você então possa utilizar esses recursos também em sala de aula, onde Paulo demonstra também o mesmo sentido de administração, de tomar conta. Esse é o sentido de mordomia. No conceito do entendimento bíblico sobre a mordomia cristã, nós vamos entender nessa compreensão que Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono também dos nossos recursos financeiros, afinal de contas, nós pertencemos a Cristo. E Ele nos dá condição, sabedoria, e a sua palavra também nos orienta a respeito desse aspecto, de como nós podemos então administrar esses recursos para o nosso mantimento, para a nossa sobrevivência e também para a glória de Deus. E é interessante observar que a essência da mordomia cristã demonstra essa compreensão, que nós somos mordomos temporários desses recursos que Deus tem nos concedido. E é nossa responsabilidade, como servos e servas de Deus, saber administrar também as nossas finanças. Então, pela palavra, nós vamos entender biblicamente como manter essas finanças, como administrá-las. Não estou trabalhando aqui o conceito da teologia da prosperidade, mas queremos trabalhar com vocês conceitos bíblicos que nos trazem aqui orientações sadias para uma mordomia verdadeira para a glória de Cristo, para que você também possa manter os seus próprios recursos. Olhando para a palavra, nós vamos entender a responsabilidade da mordomia cristã da seguinte maneira. Algumas características são relevantes, então pega o caderno e a caneta para poder anotar. Em primeiro lugar, você vai ver que a mordomia cristã ela está inserida nessa responsabilidade. Eu preciso reconhecer a responsabilidade que eu tenho diante dos recursos que Deus tem me dado e saber também administrar esses recursos
para a minha sobrevivência, para a sobrevivência da minha família e para a glória de Deus. E é interessante você observar uma passagem bíblica também que se localiza exatamente agora em Lucas capítulo 12, versículo 48, que diz o seguinte: a quem muito foi dado, também muito é exigido. Também aprendemos, em segundo lugar, e é importante você observar, além da responsabilidade, é que a palavra de Deus demonstra que mordomia cristã também vai envolver generosidade. E aqui nós entendemos que esses recursos que são, então, nos dados para uma administração temporária, também devem partir de nós a ação da generosidade para investir e contribuir na obra de Deus, no reino de Deus, de forma sadia. Olha o que está escrito também em Provérbios capítulo 11, versículo 25, que diz que o generoso prosperará. Olha que coisa interessante. Olhando para a Bíblia e entendendo essa visão da mordomia cristã, e eu quero pegar a partir dessas aplicações, você percebe que na mordomia cristã também vai envolver a palavra integridade. Então anota aí, integridade. A integridade, ela traz essa ideia que nós agora temos essas responsabilidades como mordomos e mordomas de Cristo, de exercer de forma muito clara, de forma responsável, as nossas transações financeiras, as nossas administrações de recursos, buscando então agradar a Deus também de forma íntegra, de forma honesta. E olha o que a palavra diz, Provérbios 10, 9. Descreve que aquele que anda em integridade anda também em segurança. Pela palavra nós também aprendemos a respeito desse sentido da mordomia cristã, é que a mordomia cristã também vai envolver sabedoria. Então você também precisa de sabedoria, eu preciso de sabedoria. E pela palavra nós entendemos que nós devemos buscar ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria para utilizar esses recursos que possuímos para a sua glória. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos encoraja a buscar a Deus em sabedoria e pedir do Senhor sabedoria para administrar também as bênçãos que Ele tem nos concedido. E também você percebe que a própria mordomia cristã vai envolver a palavra gratidão. Quem serve a Cristo também tem gratidão no seu coração pelas bênçãos recebidas, sejam bênçãos espirituais como também bênçãos financeiras. E cultivar a gratidão faz parte daquele e daquela que é servo e serva de Cristo, que exalta o Senhor com seus próprios recursos. Colossenses capítulo 3, versículo 17, vai dizer o seguinte, que tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graças. Olha que coisa interessante que nós temos aqui, a partir dessas abordagens, compreendendo também essa educação financeira, mas ao mesmo tempo a nossa mordomia cristã. E se eu estou te ajudando, por gentileza, comenta aqui, se inscreve no nosso canal, deixa teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, de qual cidade do Brasil você nos acompanha. Estamos aqui junto com vocês ministrando essa aula. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar aí o teu tempo para preparar a tua aula, organizar teus recursos, fazer a pesquisa, olha, eu tenho tudo isso preparado para você, tá? Você pode ter acesso através do Facilita EBD. Está aqui na descrição desse vídeo, é uma assinatura trimestral, onde você encontra o esboço das minhas ministrações, dessas aulas aqui, deste trimestre, onde você pode utilizar todos esses recursos para a glória de Deus. Você vai encontrar também o slide, o PowerPoint, onde você pode utilizar essa ministração para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. A nossa proposta está na descrição do vídeo, fica à vontade para poder conhecer e analisar e que Deus abençoe você. E o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar sobre o dinheiro e a sua utilidade, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos observar então, junto com você, uma abordagem histórica sobre a questão do dinheiro. Como é que surgem então essas transações, e é importante nós observarmos isso também para trazer algumas aplicações na vida dos nossos alunos. É interessante você ler uma passagem bíblica, e eu quero dar um versículo-chave para você antes de entrar no primeiro ponto,
que se localiza agora em Provérbios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Se eu fosse você, eu anotava esses versículos e também trazer uma perspectiva bíblica antes de ministrar o primeiro subtópico, onde você vai trabalhar esse sentido de não ser fiador de ninguém. Isso é muito interessante e também é relevante para o nosso tempo. E o primeiro subtópico vai trabalhar sobre uma breve história. Que Deus fale com você e use você nessa ministração. Neste primeiro subtópico, o autor da lição, o pastor Alexandre Coelho, destaca muito bem o contexto histórico do envolvimento financeiro, ou seja, do surgimento então do dinheiro. Antigamente era muito comum as pessoas fazerem trocas para obter bens, então. Essas trocas eram feitas inicialmente por trocas de objetos, de animais, mas depois começou a surgir então as primeiras moedas, no sentido então dos primeiros valores para serem então arrecadados, para facilitar então essa perspectiva do comércio e o trato financeiro também. O dinheiro surgiu então para padronizar os bens comuns, que era muito comum as pessoas trocarem animais de diversas espécies para poder então ter algo que eles precisavam. E o dinheiro vai surgir exatamente para trazer um padrão e estabelecer um valor específico a respeito dessas trocas. Nós vamos perceber que, historicamente, alguns marcos são muito interessantes a respeito do surgimento dos valores do dinheiro. Primeiro, em primeiro lugar, você já pode anotar, o dinheiro ele surge para a troca de bens, facilitar a troca de bens, facilitar então o escambo, facilitar então o serviço, bens comuns, onde as pessoas possuíam itens e trocavam esses itens então. Então o dinheiro vem para facilitar essa troca. Segundo, o dinheiro vem de forma muito clara a partir da moeda primitiva. Como é que era essa moeda primitiva? Ela vem então para facilitar essas limitações, no sentido então de trocas de recursos. Por exemplo, a primeira moeda primitiva que você vai perceber, como eu citei para você, era relacionada em animais, era relacionada no gado, era relacionada em bens. Mas quando o dinheiro começa a surgir, as primeiras moedas primitivas, ela vem então para facilitar essa troca. Em terceiro lugar, você vai perceber a perspectiva dessa criação das moedas metálicas, no sentido então de facilitar o transporte desses valores, mas ao mesmo tempo de facilitar essa troca então. É muito interessante que alguns pesquisadores acreditam que as primeiras moedas passaram a surgir por volta do século 7 a.C. Então, as primeiras moedas elas passam a surgir na Ásia Menor por volta do século 7 a.C., facilitando e padronizando então o comércio. E é interessante você trazer essa perspectiva para os teus alunos também. Anos mais tarde, nós vamos ter também a questão das cédulas de papel que vão surgir, que passam agora a ter uma perspectiva mais moderna, já está presente também no nosso tempo, e elas vão surgir exatamente anos mais tarde, por volta aí do século 7 depois de Cristo agora. Então você vai perceber os primeiros valores surgindo antes de Cristo, 7 séculos antes, e 7 séculos depois surgem então essas moedas no sentido de papel moeda, como nós possuímos hoje também. Também você vai perceber que a moeda moderna e o sistema bancário vêm para facilitar. E no sistema bancário nós já temos agora a moeda moderna como um exemplo aqui do Brasil da própria utilização do Pix. Hoje, se você vai fazer uma transação bancária ou comprar algo na rua, é mais fácil você comprar hoje em Pix do que comprar em dinheiro em espécie, porque as pessoas preferem até mesmo para facilitar o troco. Então você percebe essas mudanças que vão ocorrendo na história para demonstrar então toda essa criação e valorização do dinheiro. Eu pesquisei algo bem interessante para poder mostrar para vocês em sala de aula quando na Bíblia mostra então essa utilização dos valores, essa utilização do dinheiro. E aqui eu peguei e encontrei alguns versículos bíblicos que vão demonstrar essa utilização. Se eu fosse você, eu pegava o caderno e a caneta para poder anotar. Na Bíblia Sagrada, nós vamos perceber exatamente, historicamente, surgindo essas transações lá em Gênesis capítulo 17, versículo 12, onde você vai perceber então que o próprio Abraão, ele trocava os seus bens para poder estabelecer então o seu culto diante do Senhor, para poder estabelecer a sua adoração. Ele comprava
com os seus bens, alguns animais, alguns pertences, para poder adorar a Deus também. Isso é muito interessante. Gênesis capítulo 17, versículo 12, vai demonstrar essa ideia de troca de valores dentro da Bíblia. Outra passagem que você vai encontrar está em Gênesis capítulo 23, versículo 16, onde menciona Abraão trabalhando então essa perspectiva de um preço justo para comprar exatamente o local onde a sua esposa Sara seria sepultada. Abraão trazendo ali essa transação de comércio para comprar o lugar de sepultamento de Sara. Você vai encontrar também outra passagem bíblica lá em Gênesis 37, 28, onde você percebe no versículo José sendo vendido agora pelos seus irmãos aos comerciantes ismaelitas por moedas. Então você vai perceber toda essa transação histórica, todo esse contexto histórico sendo demonstrado aqui na própria Bíblia Sagrada. Se eu fosse você, eu também citava esses versículos em sala de aula, então deixa Deus te usar. E é claro que nós vamos avançar agora. No segundo subtópico, você vai perceber então outro argumento que o pastor Alexandre traz, que é o valor do dinheiro. Qual é o valor do dinheiro a partir dessa visão bíblica que estamos trabalhando com você? Nós já percebemos, biblicamente falando, que ao longo da história também o dinheiro tem a sua própria evolução, tem o seu próprio crescimento e também demonstra o seu valor. Inicialmente, inicia com essa troca de animais, depois evolui para a moeda metálica e hoje nós temos a moeda moderna, que é esse sistema bancário até através do Pix. Mas é interessante que a Bíblia também traz algumas palavras a respeito do valor do dinheiro. A Bíblia não condena você ter recursos financeiros. A Bíblia não condena você ter dinheiro, ter, por exemplo, riquezas. O que a Bíblia fala é a partir do momento em que você coloca o seu coração nisso. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde a Bíblia fala sobre o perigo daquele que coloca o amor do seu coração, ao invés do Senhor, coloca e estabelece esse amor do seu coração no dinheiro. Então é isso que a Bíblia também vai trazer. É interessante que a partir desse contexto histórico que estamos trabalhando com você e a partir da visão bíblica, você vai perceber que essa questão dos valores facilita então a economia. A economia de um país, a economia de uma família, a economia então de um contexto social. Você vai perceber que o dinheiro facilitou de diversas maneiras a questão de valores e a questão também de crescimento da própria nação, ou seja, no sentido de próprios povos aqui que utilizaram esses recursos para o seu crescimento social também. Você vai perceber que o dinheiro facilita o comércio, isso a Bíblia também vai demonstrar isso para a gente. Você vai perceber que o dinheiro facilita o comércio, facilita então o trabalho. O dinheiro também traz um estímulo de crescimento econômico para uma nação, para uma família, para você também. O dinheiro também é visto dentro da palavra como uma medida de valor e, ao mesmo tempo, hoje também como uma medida de valor. Você vai perceber que as pessoas medem as outras por causa dos seus recursos financeiros. Você vai perceber também que o dinheiro traz essa ideia de armazenamento de valor, no sentido de você armazenar, de acumular, para que você então possa ter algo bom para você e para sua família. Mas o dinheiro também traz essa ideia de perspectiva de facilitar especialmente essas transações, onde as pessoas então utilizam os recursos para o seu próprio bem-estar. O que é que a Bíblia vai orientar a respeito disso? Você vai perceber que o dinheiro ele desempenha um papel de crescimento e de benefício para com as pessoas e para com a sociedade. Mas a Bíblia também vai dizer que você não pode colocar o seu coração no dinheiro. É isso que a Bíblia diz. A tua adoração deve estar no Senhor e não nos recursos. Você deve conhecer os recursos, saber como utilizar, saber o que a Bíblia diz, mas você precisa colocar a tua confiança no Senhor. Vamos destacar algumas lições, biblicamente falando, só para você entender isso que eu estou descrevendo para você. Então pega o caderno e a caneta para anotar. A Bíblia diz para a gente não colocar a nossa confiança no dinheiro. A Bíblia ensina isso claramente. Observe o texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 28, que diz que aquele que confia nas suas riquezas cairá. Então a Bíblia é clara em dizer a respeito do perigo de colocar o seu coração
nas riquezas. Segundo, a Bíblia também vai dizer que o dinheiro pode ser um obstáculo espiritual. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Quando você coloca no teu coração somente os bens financeiros, isso pode se tornar um obstáculo espiritual. Olha para o texto agora de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve às riquezas. A Bíblia também faz questão de descrever e destacar isso para a gente a respeito da generosidade, da caridade, de doar especialmente os recursos de forma muito séria e responsável. A exemplo agora dessa situação que os nossos irmãos estão sofrendo no Rio Grande do Sul, e diversas igrejas, diversas partes do Brasil têm se mobilizado em orações, mas ao mesmo tempo em ação social, de levantar recursos para ajudar os nossos irmãos gaúchos a reconstruir especialmente o seu estado. E nesse momento eu quero mandar o meu abraço para todos os irmãos e irmãs do estado do Rio Grande do Sul. Continuamos orando por vocês, intercedendo por vocês e, claro, de forma muito séria e coerente, tentando ajudar da melhor maneira possível. E no final dessa aula nós vamos estar intercedendo por vocês em nome de Jesus. A Bíblia também descreve de forma muito clara isso. Olha o que está dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, sobre doar, contribuir com alegria. A Bíblia também fala sobre o trabalho digno, ou seja, se você quer obter riquezas e você pode obter, você deve trabalhar dignamente, e é isso que a Bíblia diz. Olha para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Vai dar então esse entendimento de forma muito clara sobre essa busca do trabalho também. Mas a Bíblia também traz outro alerta para a gente tomar cuidado com a avareza no nosso coração. Olha para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O nosso coração não pode ser avarento, porque isso vai atrapalhar também a nossa fé. Então já deu para entender a respeito do valor dos recursos, o valor do dinheiro, o que a Bíblia diz. Então pega tudo isso que eu estou dizendo para você e aplica na vida dos teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. O pastor Alexandre Coelho destaca na própria lição que as finanças, o dinheiro, o recurso que nós obtemos, não pode ser apenas visto como uma questão terrena, apesar que algumas linhas teológicas trabalham só como uma questão terrena. Mas ele precisa ser entendido também espiritualmente falando. Afinal de contas, a palavra de Deus traz diversos versículos a respeito da questão da espiritualidade envolvida nas próprias finanças. Então, dentro da palavra, você vai encontrar textos que vão demonstrar isso. Olha o que a Bíblia faz questão de dizer a respeito dessas questões espirituais voltadas a respeito do dinheiro. Anote aí. A Bíblia fala sobre a administração prudente. A palavra de Deus fala sobre a administração prudente dos nossos recursos. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. A Bíblia dá conselhos especialmente para administrar as finanças. Isso aqui é envolvimento espiritual. Outra passagem que eu quero destacar. A Bíblia destaca que nós devemos ter cuidado com a avareza. Lucas capítulo 12, versículo 15. Também Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Fala a respeito que nós devemos trabalhar para ter algo consciente e não buscando isso através da avareza. E a Bíblia diz que nós devemos arrecadar tesouros no céu, no sentido da nossa espiritualidade. Mas aqui agora nós estamos entendendo muito bem que o nosso coração não pode ser envolvido pelas questões avarentas. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala muito a respeito da generosidade. Eu citei sobre a generosidade, volto a falar mais uma vez sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração. Isso é generosidade. Isso aqui é termo espiritual, é demonstração de gratidão também. A Bíblia fala desse trabalho com dignidade. A Bíblia sempre vai te orientar a trabalhar com dignidade, especialmente relacionando isso ao dinheiro. 2 Tessalonicenses 3,10, nós já citamos esse versículo e volto a citar mais uma vez. E a Bíblia fala que nós devemos ser fiéis a Deus nas pequenas coisas, até lidando com os recursos financeiros. Lucas capítulo 16, versículo 10. Então olha para isso.
Olha a abordagem que a Bíblia já trabalha a respeito dessas questões dos recursos financeiros. Nós vamos destacar alguns conceitos também sobre esse assunto espiritual envolvendo também o dinheiro. A Bíblia fala sobre as prioridades espirituais. Olha, você pode ter recursos, mas a Bíblia vai dizer que você precisa ter prioridades espirituais, prioridades de adoradores. Observe o texto também de Mateus capítulo 6, versículo 24, que vai te ajudar. A Bíblia fala também que você precisa confiar em Deus, lidando com seus recursos também. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dizendo que o Senhor suprirá todas as suas necessidades. A Bíblia também fala da nossa mordomia cristã, e eu estou trabalhando essa mordomia cristã junto com vocês, e você pode perceber isso em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, onde nós devemos utilizar os nossos recursos, incluindo o dinheiro, para a glória de Deus. Isso aqui é assunto espiritual. Você percebe também de nós termos relacionamentos e ao mesmo tempo agir com integridade, utilizando os nossos recursos, a partir de Lucas capítulo 16, versículos 10 ao 12. Então, olha para a Bíblia que você vai encontrar exatamente esse assunto espiritual sendo trabalhado de forma muito séria e coerente. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, ou gente boa, envia esse vídeo para ele ou para ela, compartilha na tua rede social. E se você desejar o esboço da nossa aula, está disponível na descrição desse vídeo para quem é assinante, tá? Que Deus abençoe você. Vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: Deus e o dinheiro, como proposta do pastor Alexandre Coelho. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos abordar exatamente sobre essa visão de Deus e o dinheiro, Deus e as finanças. É claro que nós vamos abordar isso a partir de uma composição bíblica junto com você. Tem um versículo base que vai te ajudar antes de entrar no segundo ponto, que trata sobre o exemplo da formiga, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Leia esse versículo, tá? Vai ser muito legal trabalhar isso também com os jovens. E o primeiro subtópico vai tratar sobre os dízimos. Vamos entender então sobre essa prática do dízimo, vamos entender também sobre essa prática de ser dizimista para a glória de Deus. O autor da lição, o pastor Alexandre Coelho, então trata sobre o assunto do dinheiro no sentido espiritual, e aí ele trabalha agora essa visão que nós também defendemos, que é a visão do dízimo, de acordo com a Bíblia. Na prática do Antigo Testamento, você vai perceber que a prática do dízimo é muito comum na cultura de Israel, dentro da Bíblia Sagrada, onde as pessoas, então, traziam o seu dízimo diante do Senhor. A palavra dízimo, ela deriva do hebraico da palavra maaser, que traz esse sentido, então, de décima parte, uma parte de 10. No Antigo Testamento, isso é muito comum. Então, no Antigo Testamento, você vai perceber que a décima parte, ou uma parte de 10, é exatamente oferecida, trazida em gratidão diante do Senhor. Isso é o dízimo. Essa é a prática correta biblicamente. Existem algumas denominações que trabalham já outros valores. Nós não defendemos isso. Defendemos a partir dessa composição que a própria Bíblia traz. Tem fundamento para isso no Antigo Testamento? Tem. A Bíblia fala sobre o dízimo? Claro que sim. Vamos observar isso a partir do Antigo Testamento. Observe o texto de Levítico, capítulo 27, versículo 30, que diz o seguinte: que toda a dízima da terra, tanto em cereais, do campo, fruto das árvores, é do Senhor, e será santificado ao Senhor. Olha o que está dizendo a Bíblia. Isso deve ser levado, ofertado, contribuído diante do Senhor. Então, a décima parte dos nossos recursos é para a glória de Deus. Olha outra passagem. Números capítulo 18, versículos 21. Eis que os filhos de Levi tenham dado a todos os dízimos de Israel por herança, por ministério, por exercer então o seu ministério na tenda da congregação. Foram separados os filhos de Levi como dízimos diante do Senhor para o serviço. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23, descreve exatamente sobre esse fruto da terra, que é a décima parte, onde nós estamos abordando com você. Então, no Antigo Testamento, a partir dessa prática bíblica, você percebe então que no Antigo Testamento fala-se a respeito do dízimo, como uma ação então de adoração ao Senhor, presente em várias passagens.
Não estou trabalhando aqui o contexto da teologia da prosperidade, que diz o seguinte, que você precisa dar para receber. E aqui há alguns absurdos também nessa própria teologia, que faz questão de escrever que quando você dá, Deus tem a obrigação de te dar também. Não é assim que funciona biblicamente. Dízimo é gratidão, dízimo é adoração. Você dá exatamente ofertando ao Senhor, trazendo em gratidão ao Senhor. Não está pagando o dízimo, mas está então levando diante do altar do Senhor a sua adoração com os seus recursos, com a sua finança. A própria Bíblia faz questão de dizer que é a 10ª parte. Além disso, isso não é biblicamente falando de forma muito coerente e também sensata, algo correto que a Bíblia ensina. É claro que nós precisamos também observar exatamente algumas questões e pontos-chave sobre a prática do dízimo dentro da Bíblia. Você vai perceber a própria origem, o dízimo ele vai se retomar na sua origem no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 27, versículo 30, Números, melhor dizendo, capítulo 18, versículo 21, e você vê o próprio Abraão devolvendo o dízimo ao sacerdote Salém, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, em adoração ao Senhor. O dízimo ele tem um propósito. Pela Bíblia você vai perceber que era para a manutenção do templo, do tabernáculo, vivência também do sacerdócio. Então, se você dizima de forma grata ao Senhor, colocando o seu coração diante de Deus, você vai perceber pela palavra que a própria Bíblia faz questão de dizer que Deus tem promessas para aqueles que são fiéis. Malaquias capítulo 3, versículo 10, e a Bíblia fala também sobre a prática no Novo Testamento. E aí levanta-se a questão, peraí, mas tem dízimo no Novo Testamento? Tem essa prática no Novo Testamento. Jesus faz referência a isso lá em Mateus capítulo 23, versículo 23 também. Você vai perceber também esse princípio da generosidade sendo demonstrada no Novo Testamento, onde Paulo agora incentiva os cristãos a utilizar esses recursos para ajudar a obra de Deus, o crescimento da igreja, lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. Então essas ofertas, esses dízimos eram arrecadados para honrar o Senhor. Então pela Bíblia você vai perceber que isso tem um propósito missional, tem um propósito então de estabelecer algo para a glória de Deus, é oferecido como forma de gratidão, não esperando algo em troca, mas quem oferece agradecendo recebe as bênçãos de Deus. Avançando, segundo subtópico trata exatamente agora sobre outro argumento, honrando ao Senhor. No segundo subtópico, o autor da lição também nos orienta a honrar o Senhor com os nossos recursos, a partir da leitura de Provérbios 3:10. Então anote esse versículo também para apresentar em sala de aula. No Antigo Testamento você vai perceber várias passagens falando sobre a importância de honrar o Senhor com as suas finanças. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Você tem então Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, que fala sobre honrar a Deus com os seus recursos. Malaquias 3:10 é um texto que vale a pena ler também, que fala sobre exatamente esse exercício de honrar a Deus e receber também as suas bênçãos. Deuteronômio também, capítulo 14, versículos 22 e 23, fala sobre honrar ao Senhor com seus recursos também. Essa é a visão do Antigo Testamento. Vamos para o Novo. No Novo Testamento, você vai perceber também essa importância de forma específica sendo honrada e ensinada pelos próprios apóstolos de forma muito clara para honrar o Senhor, com o objetivo então de exercer esse ministério, de exercer o crescimento e a propagação do reino. Isso também foi ensinado por Jesus. Observe o texto também de Mateus capítulo 6, versículo 24, onde descreve que nós não podemos servir a dois senhores, por isso nós devemos servir a Deus com o nosso coração. Essa passagem fala sobre a importância de priorizar o Senhor ao invés das nossas riquezas. Lucas capítulo 12, versículo 13, Jesus ensina sobre a importância da generosidade e de investir os tesouros no céu, ajudando também as pessoas em uma ação social. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 7, Paulo incentiva a generosidade voluntária do coração dos irmãos para investir nas obras missionárias. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, Paulo exorta os ricos também a usarem as suas riquezas, os seus recursos de forma generosa
para exaltar a Deus e utilizar esses recursos para o crescimento da obra missionária. Então você vai perceber dentro da Bíblia a utilização dos recursos para a glória de Deus, incentivando você a utilizar isso. Tem gente que fala, o dízimo só está no Antigo Testamento, no Novo não está. A Bíblia ela é composta, gente, ela é completa, ela é una também. Não dá para jogar fora o Antigo Testamento, não dá para jogar fora o Novo Testamento. Você percebe orientações aqui que trazem, então, uma visão de crescimento espiritual para você. Caminhando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata agora sobre auxiliar também os nossos irmãos. Como nós podemos auxiliar os outros a partir dos nossos recursos financeiros também. Uma abordagem muito relevante que o pastor Alexandre Coelho traz exatamente nesse terceiro subtópico é que Deus nos concede recursos, nos dá riquezas, nos dá bênçãos e oportunidade de trabalho para que possamos então angariar esses recursos para um futuro próximo, então utilizá-los para a glória e honra do Senhor. É interessante que quando nós oramos pedindo a Deus que Deus abra a porta, Deus ele abre portas, mas nós precisamos também saber de forma cristã, a partir da nossa mordomia, a utilizar esses recursos, poupar esses recursos para no futuro, então ter esses recursos para suprir as nossas necessidades ou ajudar o próximo também. Paulo ensina isso para os irmãos da igreja de Corinto, para os irmãos da igreja de Filipos. Ele oferece especialmente essa perspectiva da generosidade, no sentido então de utilizar esses recursos para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5 também faz questão de descrever a respeito desse assunto. Então, olhar para isso é ter um entendimento muito espiritual sobre essa visão que Deus tem te abençoado, que Deus tem te dado. Então, poupe, retire uma parte do teu salário, uma parte dos teus ganhos, poupe para a glória de Deus. Mantenha uma conta separada onde você pode guardar esses recursos para serem utilizados futuramente em caso de uma necessidade maior. A Bíblia fala também a respeito da finalidade dos dízimos e das ofertas. Para que servem os dízimos e as ofertas? Nós já falamos que é a nossa ação de gratidão. Mas ela tem uma finalidade. Eu preciso descrever isso para você também, porque de repente o teu aluno pode perguntar para que serve os dízimos e as ofertas. Em primeiro lugar, você já sabe que é para o sustento do ministério. Os dízimos e as ofertas é para o sustento do ministério, sustento dos pastores, isso está presente também no Antigo Testamento, sustento da própria igreja, dos recursos que a igreja precisa para se manter, dos recursos missionais, do ministério, das atividades, do mobiliário que a igreja precisa comprar para oferecer recursos e conforto para os irmãos, da própria questão de construções e ampliações que a igreja vai precisar realizar em determinadas comunidades onde ela chega e se estabelece. Então, esses recursos eles são administrados a partir do dízimo. Segundo, o dízimo também ele vai surgir exatamente, ele vai ser utilizado hoje para a manutenção das instalações. Você percebe que de vez em quando a sua igreja precisa de uma reforma, precisa de uma manutenção, e os dízimos e as ofertas, as suas contribuições, auxiliam nisso. Manutenção da própria comunidade, manutenção e ajuda ao próximo. Exemplo, como pastor, nós percebemos muito isso. Às vezes nós temos um irmão que ele ficou desempregado, ele perdeu tudo, a gente já ajuda a partir desses recursos que você doa, no sentido de oferecer a ele um mantimento, de oferecer a ele uma cesta básica, de ajudar de vez em quando na própria questão do pagamento da água e da luz, até esse irmão poder se erguer nesse sentido. Há casos, por exemplo, que compramos remédios, há casos, por exemplo, que pagamos consultas. Tudo isso é administrado a partir dessas ofertas e dízimos que você traz diante do Senhor. O dízimo também tem essa própria perspectiva do evangelismo e das missões. Então você percebe que o evangelismo e missões só pode ser realizado com recursos. Nós precisamos ajudar os missionários. E como fazemos isso? A partir dos dízimos e das ofertas. Os missionários transculturais são sustentados com o dízimo e as ofertas dos nossos irmãos, ou seja, das suas contribuições. Temos missionários na África e em outros países? Temos. Mas como mantemos ele lá? Com o seu recurso, com a sua oferta. Abrimos trabalhos em povoados, em localidades difíceis? Abrimos.
Mas como se mantém aquele trabalho lá? Com o seu recurso e com a sua oferta. Também você precisa entender que o dízimo e a oferta também vai contribuir para a educação religiosa, para o próprio discipulado, para o crescimento da igreja, para ajudar a igreja a crescer. Quando a igreja ela investe também na educação religiosa, isso também gera custos. Treinamentos de líderes, treinamentos de alunos, treinamentos de discípulos, isso gera custo. E de onde vem isso? A partir da administração desses recursos, e a própria igreja sustenta esses ministérios para a glória de Deus, para o crescimento então dessa obra exaltando a Cristo. É claro que cada igreja tem uma administração a respeito desses recursos e também tem uma orientação a respeito de como agir com cada um deles. Avançando então, vamos para o terceiro ponto. Eu espero estar ajudando você. Neste terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre as advertências contra o mau uso do dinheiro. Nós precisamos também ser advertidos de saber como utilizar os recursos que Deus tem nos dado. Nós falamos nesse segundo ponto sobre honrar o Senhor. Agora nós vamos aprender como utilizar aquilo que nós temos, que Deus tem nos dado. E nesse terceiro ponto nós vamos trazer essa abordagem com você. Chegamos então no terceiro e último ponto da lição, onde nós vamos aprender sobre as advertências contra o mau uso do dinheiro, como nós precisamos também orientar o nosso povo biblicamente falando. Tem muitos irmãos que infelizmente entram em dívidas por não saberem utilizar os seus recursos. Dívidas de cartão de crédito, dívidas de empréstimos, dívidas também de utilizar esses recursos de forma assim equivocada. E nós, como pastores, como servos e servas de Deus, como professores da IBD, precisamos ensinar já isso a partir dessa perspectiva aos nossos jovens também, para que eles em Cristo possam então aprender como utilizar esses recursos. E é claro também que você pode ler um texto sagrado que está então em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, onde fala-se aqui a respeito dessa visão da avareza, uma raiz de todos os males no coração de alguém. E o primeiro subtópico vai falar sobre o cuidado com a avareza e o enriquecimento ilícito. O pastor Alexandre Coelho também destaca que hoje em dia nós precisamos falar isso também de forma muito séria. Por quê? Existem pessoas que, infelizmente, podem ser influenciadas de forma negativa pelo dinheiro e trocar especialmente a presença de Deus, uma vida com Deus, por riquezas, por bens materiais. E isso é um perigo e pode atrapalhar você. É claro que as escrituras elas fazem questão de descrever a respeito do enriquecimento lícito, no sentido de você trabalhar e adquirir. E ela combate o enriquecimento ilícito, onde alguém passa a perna no outro, aproveita-se então da vulnerabilidade das pessoas para poder enriquecer. E a Bíblia fala sobre isso e condena essa prática. É interessante nós observarmos que a Bíblia ensina claramente a respeito da perspectiva do enriquecimento ilícito e como Deus é contrário a essa prática. Observe o texto, eu vou te dar alguns versículos para você citar para os teus alunos. Provérbios capítulo 13, versículo 11. Esse versículo ele vai advertir contra a busca dessas riquezas que é envolvida então pela ganância e eventualmente pode gerar em você perda. Provérbios capítulo 21, versículo 6. Esse versículo vai reforçar a ideia de que você então deve buscar o Senhor de forma honesta, mas se agir de forma desonesta para arrecadar os teus recursos, você está agindo de forma má. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Essa passagem adverte que nós devemos buscar de forma muito interessante a presença do Senhor e não de forma desenfreada a busca por riquezas através desse enriquecimento ilícito. Então a Bíblia faz questão também de descrever a respeito disso, de tomar esses cuidados. Trabalhe de forma honesta, ganhe os seus recursos ajudando o próximo. Seja uma pessoa que honre a Deus também com a tua mordomia cristã, trabalhando através daquilo que Deus tem te dado. Poupe, não gaste tudo e utilize isso para a glória de Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, no terceiro ponto, nós vamos entender o que a Bíblia também faz questão de dizer e a proposta do próprio pastor Alexandre Coelho, que nós não devemos ser fiador de ninguém. Você não pode ser fiador de alguém
Isso é um perigo e é uma cilada onde nós percebemos que várias pessoas têm caído nesse laço hoje em dia. O pastor Alexandre Coelho aborda de forma muito clara sobre o perigo de ser fiador de alguém. O que é fiador de alguém? O que é ser fiador de alguém? É alguém que infelizmente cai na cilada de emprestar o seu nome para outra pessoa comprar algo que deseja ou estabelecer então uma promessa financeira. Você não pode fazer isso. Isso é um perigo. E a Bíblia fala a respeito desse perigo. E ela nos adverte a agir com sabedoria. Existem várias pessoas que infelizmente já caíram nesse laço e hoje pagam essa situação de forma muito drástica. E infelizmente tem o seu nome sujo por causa dessas ações de outras pessoas que lhe pediram a confiança, mas não agiram com confiança a partir dos seus atos e das suas ações. A Bíblia fala sobre o perigo, esse perigo de ser fiador de alguém. Olha o que a Bíblia diz, fala sobre o risco financeiro. Você não pode cair de forma terrível em ser fiador de alguém por causa do risco financeiro que isso pode gerar sobre você. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículos 26 ao 27. Então, isso é um risco financeiro para você, ou seja, você acaba assumindo a dívida do outro. Existem pessoas que emprestam, por exemplo, cartões de créditos, emprestam seu nome, folhas de cheques, emprestam dinheiro a pessoas que não pagam. Então é fundamental você observar isso também. Não empreste dinheiro, não seja o fiador de alguém, porque você pode então enfrentar consequências terríveis sobre a tua vida junto com a tua família. Aquele que é fiador de alguém também enfrenta um estresse e preocupação, porque você pode até adoecer espiritualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente falando, porque alguém assumiu uma dívida sobre o teu nome, não pagou e infelizmente você vai ter que cobrir esses gastos. Existem também a condição de danos irreparáveis. Existem situações quando pessoas se tornam então fiadoras de outra pessoa e recebem então danos que são irreparáveis, não dá para reverter. Existem situações também que envolvem consequências legais que infelizmente vão trazer prejuízos para a vida daquele irmão e daquela irmã que assumiu a dívida de outra pessoa. E aí, eu quero trazer para você essa orientação como pastor. Não assuma a dívida de ninguém. Não empreste cartão de crédito. Não empreste, por exemplo, folhas de cheque. Não empreste o seu nome para alguém. A Bíblia fala que um bom nome é algo honroso diante do Senhor, é algo honroso diante da sociedade também. O teu nome é algo precioso que Deus lhe deu. Então, exerça isso para a glória de Deus. E é claro que você também precisa ter essa orientação. Felizmente, muitas pessoas têm caído nessa situação e têm enfrentado aí diversos prejuízos e situações que não dá nem para reverter. Vamos caminhar para o terceiro subtópico que trata agora sobre o seguinte assunto: saiba como lidar com os recursos que Deus te dá. No terceiro e último subtópico, o autor da lição também nos aconselha e traz orientação, especialmente para você que é jovem, você que é professor da EBD, a poupar para um futuro próximo. Então, retire uma parte dos teus recursos, poupe, crie uma conta que vai te ajudar, então, futuramente falando. Pense em anos na frente, onde você pode utilizar esses recursos para poder estar desfrutando de algo precioso para com você. Não entre em dívidas pessoais. Cuidado com o parcelamento de cartão. Cuidado com o parcelamento de empréstimos. Cuidado com isso. Não entre nessas ciladas. Se for necessário você poupar para adquirir aquilo que você precisa, é melhor. Onde você pode até negociar aquilo que você tanto almeja. Então é fundamental você fugir dos juros, fugir de compras excessivas, e a própria orientação da mordomia cristã também traz isso para a gente. A mordomia cristã, ela nos ensina que nós devemos lidar com os nossos recursos financeiros de forma sábia. E é por isso que você precisa também lidar a partir dessa perspectiva. O que a mordomia cristã vai ensinar? Que você precisa lidar com responsabilidade. Mateus capítulo 25, versículos 14 e ao 30 vai falar sobre essa responsabilidade com integridade. Provérbios 13, 11,
com sabedoria. Tiago 1,5, com gratidão. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, utilize isso para a glória de Deus. Cuidado com os recursos, mas utilize para a glória de Deus. E que Deus abençoe você e possa também, através dessa aula, ter falado contigo de forma poderosa, pessoal, e que você seja tocado em Jesus. Concluindo a aula, o pastor Alexandre Coelho traz a seguinte abordagem que nós vamos observar com você. O pastor Alexandre destaca sobre essa perspectiva da seguinte maneira: a maneira como nós lidamos com as nossas finanças, com os nossos controles financeiros, então, reflete então a nossa espiritualidade, reflete então a nossa vida com Deus. E é fundamental entender que nós não podemos ser influenciados pelo dinheiro, mas precisamos utilizar esse recurso para exaltar a Cristo. Você pode utilizar os teus recursos para a glória de Cristo. Aprenda sobre isso e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula falou contigo, se Deus edificou o teu coração, de repente você sentiu muito bem aí, aprendendo conosco através dessa palavra, por favor, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. Você pode me seguir também no próprio Facebook, você pode seguir aqui no YouTube, no Spotify, é só você procurar @Janderson Nascimento. Lembra que toda terça-feira eu estou por aqui ministrando essa aula com você e para que você em Cristo possa crescer comigo. A gente vai crescendo junto, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar. E nesse momento de oração eu quero te convidar a interceder pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Essa aula foi gravada, já disponibilizei as outras antes, mas no momento da tragédia nós nos levantamos como Igreja do Senhor orando. E a partir de hoje, dessa lição 9 até o final desse trimestre, nós vamos estar sempre levantando um clamor pela vida dos nossos irmãos, para que o Senhor dê força e encorajamento nesse momento muito difícil, naquele processo que os nossos queridos irmãos estão enfrentando no estado. Então vamos orar juntos, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, eu quero dedicar esse momento de oração, especialmente agora, já quase caminhando para o fim desse trimestre, nas próximas aulas também, a interceder pelos nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul. Como Igreja de Cristo, nós estamos percebendo que os nossos irmãos precisam de ajuda. E a oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos, onde Deus pode mover governos, pode mover pessoas como tem movido. Nós conhecemos irmãos ali no estado do Rio Grande do Sul, igrejas que nós visitamos, onde nós estamos percebendo um povo de Deus se levantando, abrindo as portas, recebendo pessoas, transformando seus templos em abrigos para receber pessoas que perderam tudo. Nós cremos na esperança que vem da parte do Senhor. E como igreja nós vamos orar. Então tire um período na Escola Bíblica Dominical da tua igreja e ore pelos irmãos do estado do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso papel como Igreja de Cristo. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, nós levantamos esse clamor de forma muito especial para que o Senhor visite os nossos irmãos ali no estado do Rio Grande do Sul. Fortaleça as igrejas, fortaleça os teus servos, fortaleça a família, Senhor. Deus, dê força para os teus filhos se erguerem mais uma vez, depois daquela tão terrível tragédia. Nós sabemos que o Senhor está se revelando a pessoas através de pessoas naquele lugar, enviando resgate, enviando pessoas, levantando pessoas, Senhor, para ajudar outras pessoas. Senhor, nós oramos pelas comunidades, oramos pelas igrejas, oramos pelas pessoas que vão precisar se erguer mais uma vez, reconstruir tudo do zero, que o Senhor possa estar ajudando os teus filhos. Senhor Jesus, dê sabedoria, dê graça e venha fazer o teu povo prosperar naquele estado mais uma vez. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto aqui do pastor Alexandre Coelho. Vale a pena você observar esse material. É da editora CPAD, onde você encontra exatamente esse livro no site da editora CPAD. Indico o meu livro A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Vale a pena você observar esse material. Indico também o Ensinador Cristão, onde você pode estar utilizando esse recurso para melhorar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Eu te aguardo por aqui na lição 10, terça que vem,
onde nós vamos abordar sobre exatamente a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Essa lição vai cair no dia 10, no dia 9 de junho, lição 10, onde nós vamos estar comemorando também o Dia do Pastor. Um beijo no teu coração e até a próxima terça, até a próxima aula, até a próxima chegada aqui da Escola Bíblica Dominical com você, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.